Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós aqui temos por objetivo atualizar a sua vida material e espiritual. E hoje nós vamos tratar de um assunto bem interessante e importante. Nós vamos trazer aqui alguns argumentos do porquê os cristãos deveriam considerar ter Bitcoin como parte do seu planejamento financeiro e de seu planejamento de vida. Então fique conosco até o final e não deixe de comentar qual é a sua opinião sobre esse assunto. Bora lá! Primeiro argumento: os governos do mundo podem ser usados pelo inimigo. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, nós lemos: Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Já em Lucas capítulo 4, versículos do 5 ao 6, lemos: O demônio levou-o em seguida a um alto monte e mostrou-lhe num só momento todos os reinos da terra, e disse-lhe: Dar-te-ei todo este poder e a glória desses reinos, porque me foram dados, e dou-os a quem quero. O dinheiro atual, ou seja, a moeda fiduciária, cujo valor depende somente da confiança a ele dispensada, pertence a esses mesmos governos que podem ser usados pelo maligno. A exclusividade na produção do dinheiro, as regras de sua circulação e uso e tudo o que envolve a política monetária pertence aos governos. Logo, concluímos que o dinheiro atual pode sim ser usado por um governo hostil aos cristãos. Segundo argumento: o dinheiro fiduciário, como ele viola o 8º mandamento de Deus. Em Êxodo capítulo 20, versículo 15 está escrito: Não furtarás. A impressão generalizada de dinheiro fiduciário por parte dos governos é a causa principal da inflação, e a inflação rouba o poder de compra, rouba tempo e, por consequência, rouba e tira a vida das pessoas. Essa impressão de dinheiro é a causa de toda injustiça e é a razão de praticamente todos os males da nossa sociedade atual. Vamos deixar um link na descrição com um artigo bem interessante sobre isso, vale a pena ler. Também, por ser uma moeda fiduciária, o dinheiro atual é uma mentira, pois não possui mais lastro em nada desde 1971. E em João capítulo 8, verso 44, temos a indicação de quem é o pai de toda mentira. Nós lemos: Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Terceiro argumento: usar o dinheiro fiduciário, na maioria das vezes, é financiar o próprio inimigo. Quando você usa o dinheiro atual investindo de forma voluntária em títulos de governos, ações, imóveis, fundos de investimento e etc., na verdade, você está, de certa forma, financiando o inimigo. Você está injetando dinheiro e contribuindo com um sistema satânico, financiando guerras, incentivando políticas questionáveis, patrocinando atrocidades morais e etc., que são comuns a um mundo apartado de Deus. E ter Bitcoin é tirar o seu dinheiro desse sistema e da mão dos governos. Quarto argumento: ter Bitcoin é a única chance que temos para fugir da tirania de governos satânicos e totalitários. As CDBCs, como por exemplo o Drex, aqui no Brasil, darão muito em breve poder e controle total aos governos sobre o dinheiro das pessoas. Isso permitirá que eles possam controlar a vida das pessoas de uma forma nunca antes imaginada. Estar preso a uma CDBC será a mesma coisa que estar preso a um sistema maligno e controlador. O Bitcoin vai ser a única opção de estar fora deste sistema de controle e dominação. Quinto argumento: ter Bitcoin é a nossa grande arma contra a perseguição, a inflação e a mentira. A história dos cristãos é feita de perseguição religiosa, perseguição política e martírio, e nosso Senhor alertou que seria assim, e podemos esperar que vai continuar assim até a sua volta. Neste contexto de controle, injustiça, perseguição e dominação, o Bitcoin surge como uma saída de salvação, pois é um ativo que ninguém pode tomar de você e que ninguém, nenhum governo pode controlar. Bitcoin é o único ativo imune à diluição monetária, imune à inflação, que não pode ser roubado, expropriado, censurado, confiscado e muito menos tomado por políticos ou governos autoritários. E isso é fundamental para nos ajudar a sobreviver em caso de perseguição. Bitcoin é a cura para o socialismo e para a armadilha do juro real negativo que todo mundo enfrenta ao investir em produtos que rendem muito menos que a inflação real, que no Brasil gira em torno de 20% a 25%. E o Bitcoin é a moeda da verdade, possui lastro na sua matemática que é forte e incorruptível, e é distribuída de forma justa, deflacionária e meritocrática.
Bitcoin separa o dinheiro do Estado e assim pode ser nossa solução para restaurar os valores morais de uma sociedade degenerada. Bitcoin muda as relações familiares, pessoais e comerciais. O Bitcoin, por ser descentralizado, permite que os cristãos preservem sua identidade financeira e protege seu patrimônio mesmo em regimes autoritários, onde contas bancárias correm o risco de serem congeladas e confiscadas. Provérbios capítulo 29, versículo 2 nos diz: quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Ao reduzir a dependência de sistemas financeiros centralizados, o Bitcoin diminui a vulnerabilidade dos cristãos à corrupção e à inflação desenfreada, comuns também em regimes autoritários. E em tempos de crise, o Bitcoin pode servir como uma reserva de valor, protegendo o patrimônio dos cristãos contra a desvalorização da moeda local e a hiperinflação. E com seu patrimônio intacto, em caso de perseguição, os cristãos poderão ajudar uns aos outros, sem o risco de terem suas posses tomadas, e estarão livres do controle de algum tipo de governo tirânico. Argumento 6. O Bitcoin pode ser a nossa defesa contra o anticristo. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17 nos diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. E na Didaqué, no capítulo 16, lemos: então o sedutor do mundo aparecerá, como se fosse o Filho de Deus, e fará sinais e prodígios. A terra será entregue em suas mãos e cometerá crimes como jamais foram cometidos desde o começo do mundo. Se considerarmos um eventual governo do anticristo como um domínio global marcado pela extrema centralização e censura, o Bitcoin surge como mais uma arma disponível frente a um sistema econômico e financeiro opressor e perseguidor dos cristãos. Nesse cenário, o Bitcoin não tornaria ninguém milionário. Porém, ele seria muito mais poderoso do que um simples ativo especulativo. Seria um ativo para tornar os cristãos financeiramente livres. No futuro, é possível que o Bitcoin não seja realmente um meio para te tornar um milionário ou para proteger suas economias, mas poderá ser o único meio financeiro que permite que você cumpra suas necessidades básicas sem ter que recorrer a um sacrifício terrível. Concluindo, o Bitcoin representa uma tecnologia disruptiva, com o potencial de transformar a forma como os cristãos possam lidar com a perseguição e as dificuldades financeiras causadas por um governo satânico. Ao oferecer ferramentas para preservar a identidade, fortalecer a comunidade, resistir à censura e construir uma economia mais justa, o Bitcoin pode ser um aliado valioso na luta pela liberdade religiosa e pela dignidade humana.